Olá, irmãos, paz de Cristo. Hoje quero-vos falar sobre Apocalipse, sobre o trono de Satanás e o que é que Jesus nos tenta alertar em relação a este trono. Qual é a importância? Ok? Vários livros falam sobre o tempo do fim, uns falam mais de política e de reis e de governos, outros falam mais de coisas que aconteceriam ao povo, a perseguição que haveria, a pressão que haveria para que as pessoas recebessem algo que as iria fazer ter chagas e fazer ter doenças e morrer de peste, etc. Iriam adoecer. Outros falam de manter a fé, para nós não termos medo de quem faz perecer o corpo, mas não tem poder sobre a alma. O único que tem poder sobre a alma é Deus. E Jesus diz, temam a Deus, porque Ele é que pode fazer perecer tanto a alma como o corpo no inferno, no lago de fogo e enxofre, que arde eternamente, ou dar a vida eterna. Portanto, são várias mensagens as quais, se Jesus alertou, se a Bíblia alerta, é para estarmos atentos, porque Jesus ele sabia que iria vir um momento tão difícil que muita gente desmaiaria, os homens desmaiarão por causa das coisas que irão vir. E este desmaiarão é perder a fé. Eles vão desfalecer na fé. Tal é o sofrimento, tal é as consequências que não se sabe de onde vêm, porque é que estão a acontecer. E então Jesus adverte vários pontos e nós não podemos separar umas coisas das outras. É verdade que tem havido de geração em geração momentos em que nós dizemos é agora que vem o anticristo, é agora que vai acontecer, é agora, é agora. Jesus também nos disse que ao homem cabe viver uma só vez e depois vem o julgamento. Ok? Então, possivelmente, podemos ponderar que a cada geração há um momento que julga o povo. A cada geração há um momento de auge de maldade e depois aquilo acalma. Mas haveria um julgamento final, onde até os anjos serão julgados. E depois vem o fim. E quando é que vem o fim? Quando o Evangelho for pregado em todo o mundo, depois virá o fim. E o fim, mesmo fim, acontece quando a morte perder todo o poder e o povo que vive eternamente. Onde a morte perde completamente o poder sobre o povo. Ok? Voltando ao trono de Satanás. Eu vou ler em Apocalipse 2 e começo no versículo 11. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de maneira nenhuma, sofrerá a punição da segunda morte. Esta é a carta à igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: assim declara aquele que tem a espada de 2 gumes afiada. Conheço o lugar em que vives, onde se encontra o trono de Satanás. Isto é em Pérgamo, na Turquia. Apesar disso, permaneces fiel ao meu nome e não renunciaste à tua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde habita Satanás. Ok? E isto é importante porquê? Porque mais à frente, em Apocalipse 13, a partir do versículo 2, em Apocalipse 13 fala da besta. Ok? E é a besta que vai perseguir os cristãos, é a besta que vai insistir para que os cristãos aceitem algo que vai ser prejudicial para o corpo deles, ok? Para a saúde, para desfalecer na fé. Tal será o sofrimento, tal será a angústia, tal será a incompreensão. Então nós vemos aqui em Apocalipse 13, 2, a besta que vi, diz as características e depois diz, o dragão. Quem é o dragão? O dragão, está mais à frente escrito, diz, é Satanás, o diabo, a antiga serpente. Ele vem com todo o poder e não apenas com subtilezas. Portanto, o dragão passou à besta o seu poder e o seu trono e grande autoridade.
Então aqui está a dizer que o dragão, Satanás, deu o seu trono à besta. Mas o que é o seu trono? Onde está o seu trono? O seu trono está, como Jesus nos informou, em Apocalipse 2,13, o lugar em que vives, conhece o lugar em que vives, isto é Pérgamo, onde se encontra o trono de Satanás. E ali, o dragão deu à besta o seu trono. Ok? Então, o trono é o mesmo, está no mesmo lugar. Deus também tem o trono dele no mais alto dos céus e não há ninguém acima dele. É Deus. E Satanás, Jesus diz-nos onde está o trono. E isto foi poucos anos depois de Jesus ter sido elevado aos céus. E ele aqui fala sobre nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habitas, as pessoas daquela igreja perderam a fé. Ok? Então Deus está a elogiá-los. Se nós formos pesquisar Antipas de Pérgamo, há informação sobre esta pessoa. Antipas de Pérgamo morreu entre 68 e 92 depois de Cristo. Foi um bispo de Pérgamo, discípulo do apóstolo João. Ok? Este João que escreveu o Evangelho, que escreveu os 3 livros de João, João 1, 2 e 3, e escreveu também a Revelação de Apocalipse. E ele foi mártir, porque ele andava a anunciar às pessoas, foi preso, e quando foi liberto devido à firmeza na fé cristã, começou a professar a palavra e a convencer as pessoas de Pérgamo a pararem de oferecerem sacrifícios, o que provocou a reprovação dos sacerdotes pagãos que exigiam que ele parasse de pregar sobre Cristo. E queriam que ele oferecesse sacrifícios aos deuses ancestrais. Devido à sua relutância em atender às exigências, Antipas foi capturado e levado para o templo de Ártemis, onde foi lançado dentro de um ardente touro de bronze vermelho. E depois fala que o corpo dele não ardeu, ficou intacto. Ele orou a Deus. Segundo a tradição, o mártir Antipas, que Jesus falou, orou a Deus implorando por sua alma e para que Deus fortalecesse a alma dos cristãos. À noite os cristãos levaram o seu corpo intocado pelas chamas para a cidade onde foi enterrado. Portanto, Jesus aqui em Apocalipse, quando ele fala a João, já Antipas tinha morrido e já Jesus tinha sido elevado. João recebeu essa revelação quando estava em Patmos, isolado do mundo, para não pregar a palavra, mas Deus falou-lhe e mostrou já algo que tinha acontecido após a elevação de Cristo. E se nós formos ver, Pérgamo foi uma cidade na Turquia, onde se iniciou, há um templo lá, que é o templo de Zeus, e há lá um sítio onde se inicia, é na Turquia, em todo caso é na Turquia, onde se inicia a medicina. E a medicina foi algo que veio retirar a credibilidade da existência de espíritos maus, de demónios, e das consequências do pecado para as pessoas e para a vida delas e para a saúde. E como nós sabemos que o símbolo da OMS é um bastão com uma serpente e um deus, e o deus que lá está é Esculápio, e a OMS diz mesmo que é um deus Esculápio, Asclépio, em grego. E Jesus diz-nos para nós termos cuidado, porque é dali que vem, na Turquia, que está o trono de Satanás, um grande engano, e nós temos este mártir, que é Antipas, que foi morto em Pérgamo,
em Pérgamo havia uma escola de medicina. Portanto, nós temos várias informações as quais são dadas o nome de mitologia, mas a Bíblia fala-nos delas. E não dá para separar deuses da Bíblia, porque os falsos deuses são os anjos que foram expulsos com Satanás do céu. Eles caíram de onde estavam. Eles negaram Deus, juntando-se a Satanás, um outro anjo, que depois foi expulso e perdeu o seu estatuto, tanto que não foi mais chamado de anjo, ou então quando é chamado de anjo chama-se anjo caído, e com ele os seus anjos, os anjos caídos, e sim, eles são os poderes e os principados das hostes celestiais, portanto eles continuam a ter sabedoria, eles continuam a ter poder, tanto que ele é o príncipe deste mundo e ele tem os seus anjos caídos, aos quais a Bíblia chama de demónios, espíritos maus, e que podem ser invocados, mas Deus não quer. Então, como já havia muitos deuses, era o Deus disto, o Deus daquele, o Deus daquele outro, Deus disse, eu vou enviar alguém. E esse é um nome dado, somente esse é o nome dado aos homens pelo qual podem ser salvos. E não há cá mais diferença de religiões, ou seja, de quem for. Qualquer um que acreditar no nome de Jesus, crer que Ele é o Filho de Deus e cumprir, obedecer os ensinamentos de Cristo, que são tudo o que há para trás no Antigo Testamento também, esse está a santificar a sua vida, está a confirmar que Cristo é verdade, então cumpre o que Cristo ensinou. Cristo ensinou que Ele veio para cumprir a lei, não veio para anular a lei, e nós temos de ser imitadores de Cristo, então nós temos que cumprir o que Ele cumpriu. Ele veio dar o exemplo, olhem, estão a ver que se vocês cumprirem as leis, a vida vos vai bem, espiritualmente, mas tereis perseguições, porque isso incomoda o mal. E então nós vemos que Deus disse, há uma confusão tão grande na terra que eu vou enviar o meu Filho, e só em Jesus nós conseguimos chegar ao Pai. Mais ninguém, não há mais intercessores. Eles têm poder de fazer milagres? Têm poder de fazer coisas? Têm. Rituais, feitiçarias, bruxaria? Têm. Ainda têm. Mas isso vai acabar. E Jesus vem com o seu poder espiritual também, que é o reino, a vinda do reino de Deus, para que nós sejamos participantes do reino, invocando o nome de Jesus. Jesus pode agir no mundo. Nós chamamos Jesus, Jesus vem, Jesus ajuda, Jesus, que o teu espírito vá para mais pessoas, que mais pessoas despertem, que mais pessoas vejam a mentira em que vivemos e que vão à palavra e compreendam que temos todas as respostas lá. E então Jesus também nos fala de consequências da saúde. Fala-nos em Apocalipse da farmaqueia, que é as farmacêuticas. Portanto, todos estes alertas não são em vão, porque ele sabia que o envenenamento causado por estas medicinas que são feitas, encontradas, descobertas, causadas, coisas descobertas na natureza, onde eles fazem aquelas punções mágicas e remédios e coisas, iriam apenas prejudicar o povo. O que Deus quer com isso é que o povo se arrependa e que deixe de pecar e não tente manter-se em pecado e tomar um medicamento e a coisa passa. Olha, era isto que eu vos queria dizer em relação ao trono de Satanás, em relação à medicina. Era só uma pequena base, mas o fundamento é não tenham medo daquele que pode fazer parecer o corpo, mas
de quem tem poder sobre a alma. Sintam-se abençoados em nome de Jesus. Amém.